Quarta-feira, 1º de outubro. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesta quarta-feira celebramos a memória de Santa Teresa do Menino Jesus, Virgem e Doutora da Igreja. E a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículo de 57 a 62. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: "Eu te seguirei para onde quer que fores." Jesus lhe respondeu: "As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça." Jesus disse a outro: "Segue-me." Este respondeu: "Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai." Jesus respondeu: "Deixa que os mortos enterrem os mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus." Um outro ainda lhe disse: "Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares." Jesus, porém, respondeu: "Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus." Meu querido irmão, minha querida irmã, no início da viagem de Jesus para Jerusalém, e enquanto prossegue o caminho, Lucas narra 3 casos anônimos de vocação, não sabemos se frustrada. O primeiro e o terceiro são espontâneos. O segundo é convidado por Jesus. Na passagem paralela, Mateus refere só os 2 primeiros casos, identificando o primeiro indivíduo como um escriba e o segundo como alguém que já era discípulo. Com 3 frases lapidares, pronunciadas em cada um dos encontros, Jesus faz constar a radicalidade do seguimento. Ao primeiro indivíduo, observa-lhe: "As raposas têm toca e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça." Ao segundo, que quer ir primeiro enterrar seu pai, Jesus lhe diz: "Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Tu vai anunciar o reino de Deus." E ao terceiro, que quer despedir-se da família, responde-lhe: "Quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus." Nesta última máxima de Jesus estão implícitas 2 referências bíblicas. A primeira é ao profeta Eliseu, a quem, enquanto lavrava com os seus bois, o profeta Elias chamou para o seu seguimento. Eliseu pediu-lhe que o deixasse despedir-se dos seus, ao que Elias acedeu. Mas Jesus exige mais aos seus discípulos. A segunda referência é à mulher de Ló, que, por se voltar a olhar para trás, quando da destruição de Sodoma e Gomorra, ficou convertida em estátua de sal. Jesus é um mestre itinerante e não instalado. Por isso, a vida corrente com seus discípulos está submetida a condições muito peculiares que ultrapassam o nível do mero ensino doutrinal. Requer-se a pobreza total ao ponto de não ter assegurado um alojamento no dia seguinte, assim como a ruptura com tudo, incluindo os laços familiares, porque o segmento não admite dilações, compensações ou descontos. Não é que Jesus invalide o 4º mandamento, que reafirmou noutras ocasiões, antes estabelece uma ordem de prioridade. E o primeiro é o reino de Deus. Optar por ele, como em toda a escolha, supõe renunciar ao resto. Se nos evangelhos o caminho de Jesus se define como subida para Jerusalém, isto é, como caminho para a cruz, morte e ressurreição, a vida do discípulo descreve-se como seguimento. Isto é, simplesmente, a vocação cristã, seguimento de Cristo pelo caminho da cruz e da abnegação, mas sabendo que no final desta rota de liberdade se encontra a ressurreição e a vida com Ele. Por fim, rezemos. Com a alegria que o Teu Espírito nos infunde, nós te louvamos, Pai, porque nos chamaste à comunhão de destino com Cristo, Teu Filho. Permite-nos, Senhor Jesus, caminhar a Teu lado, sem que percamos o passo até a meta da Páscoa, e fortalece-nos com o fogo do Teu Espírito, que faça cessar os nossos medos e egoísmos. Mantém no seu propósito, sem olhar para trás, aqueles que consagraram a sua vida ao Teu reino, e a nós, faz-nos Tuas testemunhas no mundo que sofre de vazio de espírito, de amor e de esperança. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho
e Espírito Santo. Amém.